Fala galera do sétimo ano, bom dia. Nossa aula de hoje é sobre o capítulo 17, nós vamos falar sobre urbanização e hierarquia urbana, beleza? Espero que estejam todos bem, saudade de todos, né? Mas vamos à nossa matéria de hoje. Bom, como de praxe, né, eu marquei aqui algumas partes mais importantes do capítulo, vou ler aqui alguma coisa e vou explicando para vocês. Bom, primeiro ponto que nós temos aqui, a urbanização e os processos de crescimento das cidades, beleza? Uma característica marcante da urbanização brasileira é a concentração de boa parte da população em grandes cidades, ou seja, a população no geral se concentra em algumas cidades que são as maiores cidades, resultando em um processo de crescimento muito acelerado. É o caso de São Paulo, tá? Muita gente vai para lá e aí acelera esse crescimento porque as pessoas precisam morar em algum lugar, ou a galera vai já com um propósito e consegue realizar aquilo ali, e aí começa a crescer cada vez mais, tem que ter sempre encurtando os espaços, tá? O crescimento dessas cidades ocorre geralmente de duas formas, vertical e horizontal. Na vertical, ou seja, para cima, e na horizontal, para os lados. Já vamos entender como é que funciona isso. Já deu para ter uma noção mais ou menos do que a gente vai falar, né? No crescimento vertical, o número de edifícios aumenta, tá? Os prédios. A aglomeração de prédios é maior no centro das cidades. Qualquer centro de cidade que você for, você vai ver que tem bastante prédio ali. Essa forma de crescimento ocorre para atender às exigências de moradia da população, com um aparecimento de edifícios residenciais, taranina, também é para a parte comercial. Por quê? Esse controle, ele ocupa esse espaço na tela. Tá vendo aqui? Esse espaço na tela. Se eu pegar a minha caixinha aqui de remédio, já está aqui ocupando mais esse espaço aqui. Olha como já aumentou. É que eu não tenho um terceiro braço para botar alguma coisa para cá. Mas tá, imagina que tivesse outro controle aqui. Então esse crescimento aqui é para o lado. Quando temos o crescimento vertical, vai um por cima do outro. E isso economiza espaço. Isso dá uma economia de espaço muito grande. Então aqui um espaço que cabe uma casa, né, ou 4 casas, vamos botar um espaço que cabem 4 casas, um quadrado ali, 4 casas. Ao invés de 4 casas, eu posso estar fazendo 12 casas ou 16 casas, até mesmo 20 casas, se eu colocar uma em cima da outra, fazendo um prédio de 5 andares. Então, há essa possibilidade. Se eu tenho aqui um espaço para 4 escritórios, eu posso transformá-lo em vários escritórios, 40 escritórios se bobear. Por quê? Porque naquele pequeno espaço, pequeno entre aspas, eu consigo fazer a construção vertical, botar para cima, tá? E acontece também no caso de moradia, dentro das nossas, próximos da nossa casa. Quem é que nunca viu? Ah, o meu irmão vai ser pai, tem que morar em algum lugar, vai construir lá em cima de casa. Então, tua casa está aqui em cima, teu irmão dá um jeito, faz uma obra, vai botar a casa para cima. Por quê? Porque precisa de um outro lugar para ele morar, tá? Então é só um exemplo aí para poder dar uma noção de como acontece isso, tá? Tem o planejado, que são no caso dos edifícios e dos prédios, e tem aquele que, ó, vambora. E aí a casa normal sua vai ganhar um novo... Aqui no meu vizinho, então, nossa senhora, tinha aqui, era uma casa. Ó, vou pro meu quintal, uma casa, construíram mais 2. Então, já foram 3 casas. Beleza. Horizontal, que as casas são... Aqui já no meu vizinho é diferente. Já fizeram 3 casas. Nasceu mais gente, e aí botaram mais 2 casas para cima. Então teve o crescimento vertical, e o horizontal também. Já no crescimento horizontal, ocorre quando a cidade ocupa as áreas utilizadas pela atividade primária, taranã. Tá, essas áreas geralmente são ocupadas em loteamentos que se formam os bairros, tá? O crescimento da cidade lateral aqui vai começando a expandir o tamanho dela, tá? Quando a gente fala do crescimento vertical, é quando já está tão expandida, já não tem muito para onde ir, é melhor crescer para cima, tá? Mas enquanto cidades começam a se formar, o primeiro tipo de crescimento é o crescimento horizontal, tá? Começa no início, pegando as áreas primárias, a área que era do campo, o terreno baldio, e começa a crescer primeiro para os lados. Depois, quando esbarra, não tem mais espaço, aí cresce para cima. Beleza? Taranã. Quando o processo de crescimento horizontal é muito intenso, ou seja, as cidades vão crescendo cada vez mais,
ocorre o encontro de duas áreas urbanas ou municípios. Essas cidades se juntam, dando origem a um processo chamado de conurbação, que pode levar à formação de uma metrópole. Seguindo o livro, a explicação de conurbação está lá embaixo. Seguindo a minha explicação, eu vou agora lá para baixo explicar a conurbação. Entende-se por conurbação o encontro de duas ou mais cidades, formando uma área contínua. Isso ocorre quando o crescimento das cidades é elevado e as respectivas malhas urbanas se integram, tornando-se um único meio urbano. A conurbação é o principal elemento construtivo das regiões metropolitanas. Tá, voltando aqui para cima, o que é a conurbação? O aglomerado, a junção de duas cidades. Quando você está em duas cidades diferentes e você não sabe mais ou menos onde o que é o que. Um exemplo, o centro de São João / Pavuna. Pavuna não é uma cidade, é um bairro. Um bairro pertencente à cidade do Rio de Janeiro. Então, sem falar, eu vou utilizar Pavuna, mas não é cidade, tá? Vou utilizar Pavuna porque é o bairro mais próximo de São João, ok? Da cidade é Rio de Janeiro. Então, quando você está ali no Bradesco, tem o Bradesco, de frente ali tem agora um supermarket. Aquilo ali é Pavuna, é Rio. Mas você atravessou o Rio ali, no Sesc já é São João, o cartório é São João, é a mesma rua. É o mesmo pagode ali. Se você tá na feirinha ali atrás, tem a lojinha de sapato e tudo mais, que é Pavuna. Passou ali do Paraíba, já, tudo que tem pra lá já é São João. Então, Amigão já é São João, mas aí por ali você vai andando, quando você tá na Pavuna. Ou seja, as cidades estão conurbadas, elas estão integradas, juntas, tá? Você não percebe o limite das cidades. Você não tem uma noção de aqui é isso, aqui ali é aquilo, entendeu? Um passo para lá você tá numa outra cidade, para cá você tá em outra cidade e você nem sente isso. Você faz isso no seu dia a dia, que talvez eu falando agora que você foi prestar atenção. Caraca, é mesmo, né? Tinha um Subway, o Subway era na Pavuna. E por aí vai. Entendido? Beleza. Então, isso é conurbação. Vamos para a próxima parte aqui, metrópoles, tá? O título tá aqui, ó, hierarquia urbana. A gente vai chegar nessa parte aí. Então, tem as metrópoles, tem as pequenas cidades e por aí vai. O que são metrópoles? São cidades de alta densidade demográfica, ou seja, gente pra caramba ali, e sempre integradas às cidades vizinhas, ou seja, tem ali a questão da conurbação. Concentrando vários tipos de indústrias, estabelecimentos comerciais, universidades, hospitais, bancos, taraná, tem de tudo na metrópole, Rio de Janeiro, no caso. A nossa metrópole aqui da nossa região metropolitana. No Brasil, a urbanização tem como característica ter sido acelerada, taraná, e concentrada no Sudeste. Isso aqui é muito importante. A concentração urbana brasileira é no Sudeste, tá? As duas primeiras metrópoles brasileiras foram São Paulo e Rio de Janeiro, refletindo essa concentração industrial. Isso é muito culpa do café, tá? O período do café, que era encontrado aqui no Rio e em São Paulo, a galera tinha mais dinheiro, começou o processo de industrialização, e a industrialização leva ao processo de urbanização. Uma coisa chama a outra, tá? Além das metrópoles, há no Brasil cidades de pequeno porte. Elas subordinam-se às outras cidades de acordo com os serviços bem oferecidos. Bom, vamos dar um exemplo aqui. Nova Iguaçu e São João, por exemplo, são subordinadas ao Rio de Janeiro. Isso aí é uma relação bem simples, tá? Essa interdependência, taraná, taraná, e aí começa a nascer a hierarquia urbana. Rio de Janeiro, aí tem São João, tem Nova Iguaçu, tem outras cidades mais para baixo, tem as cidades mais para cima, e assim vai. Maior que o Rio de Janeiro mesmo, só São Paulo, tá? No Brasil inteiro você não vai achar. Então, basicamente isso. Então tá, São Paulo, Rio de Janeiro, e aí começa a vir o resto. Bom, aí aqui já tá falando... Cadê? Hierarquia urbana, ok. Aí aqui no texto, seguindo... Cala a boca, Cadu, tá atrapalhando a aula. E aí nós temos aqui na conurbação. 2. Hierarquia urbana. Vamos falar agora da hierarquia urbana. Como funciona isso aqui. Vai ser bem rapidinho essa aula, ó. Maravilha. Bom... Todas as cidades se articulam diretamente por meio de transporte, de comunicação, permitindo o fluxo de informação, dos bens, de pessoas e tudo mais. Gente, um exemplo muito grande, eu saio do Rio de Janeiro, né, para ir para São João. É bem perto, do lado, mas eu saio daqui para ir para lá trabalhar. Você tem um parente que sai de São João e vai para outra cidade. Meu pai trabalha na Iguaçu, minha mãe trabalha lá no centro do Rio de Janeiro.
Então tem a troca de pessoas. E tem veículos que fazem isso. Os ônibus, o metrô, sei lá, como é que o metrô, mas o trem. Né? Mas aí faz essa integração. Tá? Os transportes vão carregando as pessoas, as cidades estão ligadas. As cidades estão todas elas ligadas. Ok? Isso quer dizer que nenhuma cidade está totalmente isolada. Essa ligação entre os diferentes núcleos urbanos ocorre em uma rede denominada de rede urbana. Então, a rede urbana, ela está toda integrada ali. E aí, esse estudo permite algumas características. Quais são as características que a gente consegue notar com esse estudo? Primeiro, a existência de cidades com dimensões diferentes. Tem cidade maior e cidade menor. Isso aí é meio básico. Outro, cidades que possuem diferentes funções. Exemplo, tem cidade religiosa, industrial, polo administrativa. Vou dar um exemplo básico do Rio de Janeiro. Volta Redonda, a cidade do aço. Voltaço. Por quê? Porque lá tem a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. Lá tem um grande polo industrial da mineração, da siderúrgica. Então, isso caracteriza a cidade. Tá? Tem algumas cidades que são religiosas, que agora assim na minha cabeça não vai vir, mas tem cidades que você vê na televisão direto cidade X, o pessoal na época de São Fulano vai para a cidade lá para poder ir na igreja de São Fulano, que é lá. Então tem essas características aí de algumas cidades que ganham esses rótulos, tá? E não é à toa. Elas geralmente buscam ter esse rótulo e isso consegue fazer com que a cidade ganhe visibilidade econômica principalmente, tá? No caso, uma cidade religiosa ganha com turismo, uma cidade industrial ganha com as atividades econômicas mais simples, as cidades políticas também têm a sua diferença, como por exemplo Brasília, que fica no Distrito Federal, e aí tudo mais. Brasília fica no Distrito Federal. E o Distrito Federal é a Brasília. É basicamente isso. Tá? Cidades que se diferenciam pelo desenvolvimento do setor terciário. Assim, à medida que uma cidade cresce, desenvolve e amplia suas ofertas de bens e serviços e a sua influência local, regional, nacional ou global aumenta conforme a hierarquia urbana. Por que falar desse ponto aqui? Para a gente falar agora justamente da tal hierarquia urbana. As cidades elas vão se destacando nesses setores. E aí essa influência dela começa a modificar. Aqui a cidade tem influência, ela é uma grande cidade, mas ninguém depende muito da gente, a gente está aqui meio que isolado, é uma cidadezinha dali. Quando aquela cidade começa a criar a dependência, ela começa a ser maior que as outras que tem ali, ela já tem um status maior. Quando essa cidade começa a ser conhecida mundialmente, ela já ganha um status superior. E é disso que a gente vai falar aqui agora. Cidades globais ou metrópoles mundiais são centros que exercem influência internacional por concentrarem escritórios de grandes bancos, empresas multinacionais, organizações internacionais, como por exemplo São Paulo e Rio de Janeiro. Os centros dessas cidades reúnem todos esses aspectos. Tem gente de tudo quanto é lugar do mundo nessas cidades reunidas, trabalhando, e então elas exercem influência mundial, são mundialmente conhecidas também, né? Da mesma maneira que algumas pessoas pensam, qual é a capital dos Estados Unidos? O cara fala, Nova York. Não é. A capital dos Estados Unidos é Washington. Washington DC. Mas por que Nova York vem logo na cabeça? Porque Nova York é a cidade mais famosa, justamente porque ela é mais rica, né? Roda muito dinheiro em Nova York. Então tu já pensa Nova York logo na sua cabeça. Se você perguntar para um gringo, um cara que não entende de Brasil, ele vai achar que a capital do Brasil é o Rio de Janeiro ou São Paulo. Tá? É a tendência, porque são cidades que ele conhece. Eu falava Brasília, não sabe disso. Entendeu? Ele conhece Rio de Janeiro e São Paulo. Então são cidades de influência global. Existem metrópoles nacionais, que correspondem a cidades que influenciam o território nacional em determinado aspecto de sociedade. De influência aqui. Por exemplo, Manaus, Goiânia, Belém, Fortaleza. Tá? Nós temos também... desculpa, eu li errado. Por isso que eu estava pensando uma coisa e lendo outra. Então aqui, as cidades, vou até ler de novo. Cidades correspondem a ter influência em território nacional. Belo Horizonte e Brasília, por exemplo. Tá? Essas são as cidades de grande importância no território nacional. Salvador é a outra também.
Então, essas têm importância. Curitiba no cenário nacional, ok? Porto Alegre, por aí vai. Já as metrópoles regionais, elas também são conhecidas no território nacional, tá? Nenhuma delas que eu vou falar aqui você não conhece. A gente conhece, tem influência aqui, porém, tem a situação de abrigar mais de 1 milhão de habitantes, tá? E aí, elas não se encaixam nesses critérios. Aí, Manaus, Goiânia, Fortaleza, Belém, são cidades que você conhece, mas que não tem essa característica, elas são dadas como metrópoles regionais. Manaus e Belém são importantes lá na região norte. Fortaleza, Pernambuco, no caso Recife, né, são importantes no Nordeste. Enquanto você tem aqui Goiânia, importante na região Centro-Oeste e por aí vai. E para finalizar, nós temos aqui falando sobre a mudança na rede urbana brasileira. O livro fala sobre isso aqui. Eu vou ler praticamente tudo, mas a leitura é totalmente explicativa, tá? Nos últimos anos, a rede urbana brasileira passa por transformações. A partir de 70, no caso, as relações brasileiras tornaram-se mais integradas devido à melhoria de infraestrutura e transporte de comunicação, aumentando a troca de diversos núcleos urbanos. Ou seja, rolou uma interiorização que a gente vai falar aqui agora. Além disso, o deslocamento de indústrias para cidades menores, chamado de desconcentração industrial, ou seja, sai da grande cidade e vai para uma cidade menor, associado à perda de qualidade de vida nos grandes centros urbanos, isso aqui é interessante. Vou falar de um por um aqui, vamos lá. Por que desconcentra? Por que sai do grande centro urbano e vai para o interior? Questão financeira, no grande centro urbano o terreno é mais caro. Lá no interior o terreno é mais barato e às vezes a empresa nem paga para estar naquele terreno ali. Então, se tem transporte que leva, se tem vias que tira o teu produto daqui e leva lá pro caixa-prego, aí você faz o quê? Bota a tua indústria, tua empresa num lugar que é mais barato, mais rentável para você. Tu vai pagar 100 mil, exemplo, tá? No Rio, ou tu vai pagar 20 mil, vamos pensar na cidade pequena aqui. Em São José das Couves. Vai pagar 20 em São José das Couves e não vai pagar 100 mil no Rio de Janeiro. A outra parte que fala aqui é da perda de qualidade de vida. O que acontece na perda de qualidade de vida? Gente, é uma realidade, a gente tem que falar, a gente não pode mentir. Quando as pessoas vêm para a cidade e não conseguem encontrar a sua vida, traçar os seus objetivos e conquistar aquilo que sonhou, elas vão entrar em situação de mendicância. Elas vão entrar em situação de que você não tem a moradia, tem que buscar alguma coisa para você fazer. Onde vão surgir barracos e as favelas, vai surgir tudo isso. Essas pessoas ali, a tendência, não quer dizer que é uma realidade, a tendência é que essas pessoas tenham menos poder aquisitivo. E isso pode levar a problemas de marginalização, de favelização, como eu acabei de falar agora. Marginalização não quer dizer que o cara é bandido, quer dizer que ele está à margem da sociedade, mas também pode ocorrer, e isso aí a gente não vai mentir, é o que a gente observa isso no dia a dia, então a gente tem que falar a verdade. Então, pode acontecer. Bandido tem em tudo quanto é lugar. Os principais estão lá em Brasília. A galera rica que é o principal, mas o pobre também entra nessa situação aí, tá? Vou pegar a história de grande, não vou ficar falando o nome de gente que tá presa, mas tem o livro do camarada lá e ele fala, eu saí pra entrar pra essa vida porque minha filha tava doente e eu queria comprar um remédio pra ela. E aí eu tive que entrar pra essa vida. E hoje ele foi um cara grande, né? Mas é uma realidade e acontece, tá? Não vamos ficar de mimimi, mentira, vai acontecer. Então há um processo na perda de qualidade de vida, a gente passa por isso no nosso dia a dia, a gente anda na rua com medo e a gente mora em lugar ruim por isso, tá? Justamente por essa situação. Não vamos problematizar as coisas. Beleza. Tananã, 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 tananã. Reduz o poder de atração das metrópoles. Com isso, seu ritmo de crescimento desmetropolização. Vai saindo da metrópole e vai para outro lugar. Mas isso não significa que as metrópoles estejam perdendo importância, não, muito pelo contrário. Em substituição às indústrias, as principais metrópoles passam a concentrar a atividade do setor terciário. Então os camaradas tiram a indústria, a produção daqui, mas a venda continua no grande centro. A venda continua nas principais cidades.
tá? E é isso que mais movimenta a economia. Tal fato explica o aumento da área de influência de cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, que apesar do perigo, apesar de tudo, dinheiro está sempre rolando, que vem se transformando em verdadeiros centros de poder. E no caso da metrópole paulista, o reconhecimento dessa cidade como metrópole mundial, tá? Mas Rio de Janeiro também é. Aqui fala mais de São Paulo porque São Paulo tem até bolsa de valores própria, ok? E Bovespa. Fazer o exercício da página 78, demorou até um pouco mais do que eu esperava, mas é isso, espero que tenham todos entendido. Fiquem com Deus, boa semana.